Não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sino das notificações, para não perder nenhum dos lançamentos futuros do Mundo de Gelo e Fogo. E se aprecia o conteúdo do canal e deseja contribuir de forma mais direta com o seu crescimento, considere tornar-se parte do nosso clube de membros, onde você terá acesso a benefícios exclusivos como acesso antecipado a vídeos futuros, alguns vídeos extras para membros e um canal de comunicação direto comigo para sugerir novos temas. O link para o clube de membros, bem como os de todas as minhas redes sociais, estarão disponíveis na descrição abaixo. Ouve minhas palavras e seja testemunha de meus votos. A noite chega e agora começa minha vigília. Não terminará até minha morte. Eu não tomarei esposa, não possuirei terras, não gerarei filhos. Eu não usarei coroas e não ganharei glórias. Eu viverei e morrerei em meu posto. Sou a espada na escuridão, o vigilante na muralha, o fogo que arde contra o frio, a luz que traz consigo a alvorada, a trombeta que acorda os que dormem, o escudo que guarda os reinos dos homens. Dou a minha vida e a minha honra à patrulha da noite, por esta noite e por todas as noites que estão por vir. Com estes votos, um novo irmão ingressa à Patrulha da Noite, uma das mais antigas e nobres ordens militares no continente de Westeros, juramentada à proteção da muralha contra todas as ameaças ao reino que se ergue do norte congelado e sem lei, com soldados prontos a dar suas próprias vidas na defesa dos reinados dos homens contra os maiores terrores que se avizinham e se escondem por entre as sombras. A fundação da Patrulha da Noite aconteceu cerca de 8.000 anos atrás, após o final da Longa Noite, quando os primeiros homens do norte ergueram a muralha para impedir que o Exército da Morte retornasse e ameaçasse sua existência uma vez mais. A ordem foi formada com a incumbência de defender tal muralha contra toda e qualquer ameaça que se manifestasse contra ela, protegendo assim os milhares de reinos e clãs dos primeiros homens que existiam por toda Westeros dali para baixo. O nome da ordem foi motivado pela própria Longa Noite, o período durante o qual o Exército da Morte marchou contra os reinos dos vivos, e se manteve assim para assinalar a missão dos Irmãos Negros, de defender a humanidade contra os seres amaldiçoados que chegam durante as horas de escuridão, para ameaçar sua própria existência. Disse que todas as mantas e armaduras dos homens da patrulha são negras por uma simples razão. Pois desde o momento em que ingressam na ordem, os irmãos já estão preparados para sua própria morte, dando a vida em defesa dos reinos dos vivos. Isso fez com que eles se tornassem conhecidos como Corvos, em especial pelo povo de além da muralha, de maneira depreciativa, mas também com que se tornassem conhecidos dentro dos reinos como os Cavaleiros Negros da Muralha. Durante seus primeiros séculos de existência, os Irmãos Negros estiveram em estreita colaboração com os Filhos da Floresta, que haviam lutado lado a lado com os primeiros homens em seu esforço contra o Exército da Morte, e a cada ano, os Filhos enviavam à patrulha um carregamento de 100 de adagas de obsidiana, que eram as armas mais eficientes contra os mortos, algo que os patrulheiros acabaram por esquecer com o passar do tempo, após o desaparecimento dos Filhos do Mundo. No entanto, a esperada nova Longa Noite jamais veio durante os séculos e milênios seguintes, e os irmãos passaram a atuar em especial contra ataques e incursões dos selvagens que acabaram ficando presos para lá da muralha, e que frequentemente tentavam invadir e saquear os reinos mais a sul, em busca de riquezas e mulheres. Apesar de sua missão de proteção a todos os reinos dos homens, a patrulha sempre foi mais ligada aos reinos nortenhos, que frequentemente consideravam uma grande honra juramentar suas vidas à defesa da muralha. Tanto filhos de reis e senhores que não tinham grandes aspirações em suas terras, quanto membros das classes mais baixas se voluntariavam de bom grado para tomarem o negro, e para se tornarem irmãos, ao ponto de os escudos dos nobres que se voluntariavam serem orgulhosamente exibidos nas paredes do Salão dos Escudos, em Castelo Negro. Mas isso não significa que apenas nortenhos vinham tomar o negro, por vontade própria ou por pressões externas. Um exemplo disso se deu cerca de 900 anos antes da conquista, durante as guerras de Nymeria em Dorne, quando nada menos do que 6 reis dorneses foram enviados para tomar o negro, presos uns aos outros por correntes douradas.
Uma das diretrizes mais importantes para a patrulha desde seu início é que eles jamais se envolveriam em querelas e guerras dentro dos Sete Reinos, e isso se manteve verdadeiro durante o período das invasões ândalas ao continente, sem que a patrulha se envolvesse em um conflito sequer abaixo da muralha. Mais adiante, a quando da invasão Targaryen, no contexto da Guerra da Conquista, o senhor comandante de então era um Hora, irmão do rei Harren Negro, senhor das ilhas e dos rios, mas mesmo assim ele manteve a neutralidade da patrulha, quando outros homens poderiam se sentir tentados a marchar com seus irmãos para o sul, em auxílio ao irmão, durante o cerco a Harrenhal. Mesmo ao saber da morte de Harren e de seus descendentes, o Lorde Comandante Hora manteve seus votos e sua neutralidade, endurecendo o coração e cumprindo seu dever. De fato, a retidão demonstrada pelos homens da patrulha foi tamanha que, ao criar a Guarda Real de Westeros, a Rainha Visenya moldou seus votos com base nos votos dos Irmãos Negros, graças à admiração cultivada pelos novos monarcas pelos homens em negro. Tempos mais tarde, após o fim da Dança dos Dragões, um grande grupo de senhores acusados pelo assassinato de Aegon II foi enviado para a muralha, conduzidos por Sor Perkin, a Pulga, para tomar o negro e engrossar as fileiras dos Irmãos Negros. Ainda mais adiante, foi a vez do lendário Sor Brynden River ser enviado à muralha pelo rei Aegon V, por conta do assassinato de Aenys Blackfyre. Ele foi mandado à frente de um grupo de 200 homens, entre antigos soldados de seu batalhão especial e prisioneiros retirados das masmorras da Fortaleza Vermelha, para além de Mestre Aemon Targaryen, o irmão mais velho do rei, e todos passaram a ser irmãos negros daquele momento em diante. Sor Brynden, aliás, se alçou tão alto dentro da ordem que veio a se tornar senhor comandante por seu próprio direito, desaparecendo durante uma patrulha para além da muralha. Em anos mais recentes, o poder humano da patrulha veio minguando consideravelmente, e apenas as casas nobres do norte continuaram a prestar seu apoio e auxílio à patrulha, em especial os Stark de Winterfell. Mesmo assim, o declínio da ordem foi real, e ela chegou ao final do terceiro século após a conquista como uma mera sombra do que já fora no passado. Na realidade, os cavaleiros enviados para a muralha após o fim da rebelião de Robert, como Sor Alliser Thorne e Sor Jeremy Riker, foram alguns dos últimos a tomarem o negro. Tamanho foi o declínio do prestígio da ordem com o passar dos anos e séculos. Nos dias de hoje, sob o reinado de Robert I, a patrulha é formada em sua maior parte pelos desajustados e criminosos do reino, a escória dos quatro cantos de Westeros, enviada contra sua vontade para o limite do mundo civilizado, para servir por toda a vida, pois a deserção é punível de uma só maneira, com a execução. Nos dias de hoje, apenas um punhado de casas nobres ao sul do Gargalo ainda possui parentes na muralha, e mesmo entre as casas do norte, o número é apenas uma fração do que foi no passado, com menos e menos pessoas se voluntariando para honrar os nomes de suas casas tomando o negro, e estando aqui na maioria dos casos por terem sido vítima de maquinações políticas ou por terem estado do lado errado de uma guerra. Para além disso, considera-se que a muralha é um mundo à parte, e é normalmente a última a saber das principais novidades sobre o reino, com notícias demorando por vezes semanas ou mesmo meses para atingir os Irmãos Negros, dado seu extremo isolamento. Desse modo, a maior parte das informações que vamos aprender sobre os Irmãos Negros da Muralha neste vídeo foram coletadas a partir do livro de Arquimestre Harmon, Os Vigilantes na Muralha, que reúne histórias, fatos e até mesmo algumas ficções sobre os homens encarregados de protegerem o limite do mundo. Antes de mais nada, é importante falar a respeito do tamanho da patrulha em termos de material humano. Foram construídos ao todo 19 castelos ao longo da muralha, dos quais falei mais a fundo em um vídeo próprio aqui no canal, que você poderá conferir clicando no link na descrição ou ao final deste vídeo. Destes, no entanto, apenas 17 chegaram a ser ocupados simultaneamente, mesmo no auge da patrulha, quando mais de 10.000 homens serviam à ordem. No entanto, nos dias atuais, a situação é bastante distinta, e a patrulha é capaz apenas de guarnecer 3 dos 19 castelos construídos, com os outros 16 permanecendo abandonados e em ruínas. A patrulha conta ainda com domínio sobre 2 porções de terra que lhes foram cedidas em momentos distintos da história.
A primeira, conhecida como a Dádiva de Brandon ou simplesmente como a Dádiva, é a porção de terras imediatamente abaixo da muralha, que foi cedida à Ordem pelo construtor para servir como sua fonte de sustento. E a segunda, conhecida como a Nova Dádiva ou a Dádiva de Alysanne, foi uma extensão das terras originais cedidas durante o tempo do governo de Jaehaerys I em Westeros, por sugestão da boa rainha Alysanne, o que levou os irmãos inclusive a nomear um de seus castelos, Portão da Neve, como Portão da Rainha, em sua homenagem. Existem atualmente cerca de 500 irmãos em Castelo Negro, o principal centro da patrulha, em torno de 300 na Torre Sombria, o limite oeste da área guarnecida, e pouco mais de 200 em Atalaia, leste do mar, o castelo mais a leste e único porto e atracadouro dos Irmãos Negros, por onde recebem o grosso de seus novos recrutas e de seus suprimentos. Isso dá, no total, menos de 1000 irmãos negros, o que representa menos de 10% do contingente com o qual contaram em seus melhores dias. Essa minguante força é sempre dividida entre 3 ordens distintas, cada uma das quais com suas atribuições próprias: os intendentes, os construtores e os patrulheiros. Os intendentes são responsáveis por uma série de aspectos do dia a dia da manutenção da patrulha, desempenhando funções como cuidar dos animais e das lavouras que alimentam os irmãos, empreender caçadas, recolher lenha, cozinhar as refeições, costurar e produzir os tecidos e roupas, fazer a manutenção das armas e armaduras e trazer suprimentos vitais a partir do sul, aqueles que os irmãos não sejam capazes de produzir por conta própria. Ainda que não sejam os principais combatentes na muralha, os intendentes recebem ao menos o treinamento militar básico, e espera-se que mesmo eles sejam capazes de se defender a si mesmos e de defender a muralha se a necessidade surgir. Os intendentes são comandados por um oficial conhecido como o Senhor Intendente, que é atualmente Bowen Marsh. Os construtores, aos quais cabe, como o nome indica, a manutenção e a construção de todos os tipos de estruturas necessárias à patrulha, bem como a inspeção da muralha em si, em busca de pontos de desgaste natural, falhas estruturais e mesmo locais onde os selvagens tenham tentado sabotar a estrutura de alguma forma. Os construtores procedem com todos os reparos necessários nas estruturas da muralha e dos castelos, e também possuem treinamento básico em questões militares, embora não sejam primariamente lutadores. Eles são comandados por sua vez por um oficial conhecido como o Primeiro Construtor, que nos dias atuais é Othel Yarwick. E finalmente, os patrulheiros são descritos como o coração guerreiro da patrulha. Eles recebem o mais aprofundado treinamento militar, e sua principal função, para além de defender a muralha, é partir para além dela em incursões, chamadas de patrulhas, em busca de potenciais inimigos e ameaças à patrulha e aos reinos. Ao encontrarem tais inimigos, espera-se que os patrulheiros os rechassem, para proteger a muralha e eliminar, se possível, a necessidade de envolver os intendentes e construtores, menos bem treinados, em batalhas. O líder dos patrulheiros é o Primeiro Patrulheiro, que atualmente é Benjen Stark, o irmão mais jovem do Senhor de Winterfell. Os irmãos que se encontram fora de tais ordens e têm como missão recrutar novos aspirantes para a muralha são conhecidos como Corvos Errantes, e podem passar meses distantes da muralha, no sul ou até mesmo para além do Mar Estreito, tentando angariar novos recrutas para engrossar os números da ordem. Os homens podem tanto ser mandados à força para a muralha, geralmente quando cometem crimes ou são derrotados em batalha, quanto podem ir voluntariamente, como os que são compelidos pelos Corvos Errantes. E enquanto os primeiros não costumam ter escolha, se tornando irmãos negros à força, os segundos têm a possibilidade de partirem durante o treinamento preliminar, antes de pronunciar os votos que recitei no início do vídeo, que os ligam à patrulha por toda a vida, sem serem molestados ou executados. A patrulha conta também com septões e mestres juramentados à ordem, responsáveis por conduzir suas funções tal como cumpririam do lado de fora, mas a serviço dos irmãos negros. Eles fazem os mesmos juramentos dos demais irmãos negros e normalmente são apontados como intendentes, dada a natureza de seus serviços. Quando um homem toma o negro, ele deixa seu passado para trás, ao menos na teoria, e todos os seus crimes são perdoados e desaparecem dos registros. Por isso, diversos membros de famílias e facções rivais podem acabar por servirem juntos na muralha, o que motivou o surgimento do acordo tácito entre os irmãos de jamais se discutir ou sondar profundamente questões controversas, para manter ao menos a estabilidade e a relativa paz entre os irmãos.
Todos os oficiais que comandam as 3 ordens da patrulha são escolhidos, por sua vez, pelo Senhor Comandante da Patrulha da Noite, o mais alto e graduado oficial da ordem, que comanda todos os aspectos da patrulha e possui a palavra final sobre todos os assuntos na muralha. A posição de Senhor Comandante é vitalícia e desde o início da Irmandade foi escolhida diretamente pelos irmãos através de uma votação. O atual detentor de tal posição é Dior Mormon, da Ilha dos Ursos, que segundo os registros da Ordem é o 997º Senhor Comandante da Patrulha, desde sua fundação. Sob ele, existem atualmente 2 outros oficiais de alta graduação, que comandam as fortalezas de Atalaia Leste e a Torre Sombria. Estes são, respectivamente, Cotter Pike, um bastardo oriundo das Ilhas de Ferro, e Sir Dennis Mallister, um velho cavaleiro oriundo das Terras Fluviais, homens bons ao seu próprio modo, que partilham uma mútua desconfiança, mas que ainda assim cumprem bem seus deveres. Existem ainda outros homens que são da confiança do Senhor Comandante, e servem como altos oficiais sob seu comando, em especial os poucos cavaleiros que ainda restam na muralha. No entanto, disse que qualquer homem, não importando seu nascimento ou condição, pode se alçar a grandes alturas dentro da patrulha, e é exatamente essa perspectiva de subir alto que atrai diversos homens ao negro, pois aqui eles podem ser avaliados por suas capacidades, e não por seu nascimento ou posição social. Como a muralha é muito extensa e a patrulha muito dispersa em seus castelos, foi instituído um sistema de sopros emberrantes para comunicar mensagens cruciais rapidamente. Um só sopro significa patrulheiros retornando, e é o comando para que se abram os portões externos. 2 sopros significam selvagens atacando, e servem como um toque de batalha da patrulha, para que todos assumam seus postos de combate. 3 sopros, no entanto, não são ouvidos há milhares de anos, e são mesmo assim o toque mais temido por todos os irmãos, pois significam a aproximação dos outros e do exército da morte, conclamando os irmãos a cumprirem seu ancestral dever de proteger os reinos dos vivos contra a ameaça dos mortos que descem do norte congelado.